Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros. O nosso tema, reforma da Previdência. Quem acompanha o argumento tem notado que nós estamos chamando os senadores, ouvindo a opinião deles sobre o tema, que apesar de ainda estar em discussão na Câmara dos Deputados, a expectativa é que chegue aqui na casa. E por isso já é matéria de debate e reflexão aqui no plenário principalmente, né, senador? E aí o argumento agradece sua presença. Pergunta para o senhor como é que o senhor vê essa situação, qual é a avaliação que o senhor faz desse projeto em tramitação? Olha, a primeira avaliação que eu faço é que esse projeto subiu no telhado. É um projeto que vai ser discutido, vai pular de uma gaveta para outra ali na Câmara, pode ser que aprove alguma coisa ou outra, mas não passa de discussão. Esse ano eu não vejo, esse ano e no próximo eu não vejo que ele ande por questão de sobrevivência eleitoral. O sujeito vai pensar da seguinte forma: bem, é uma questão essencial para o Brasil, mas eu tenho que me eleger. Então eu cuido do Brasil em 2019 e cuido de mim em 2018. Entendi. Agora, por exemplo, no Senado Federal nós tivemos aquela CPI que fez um levantamento do que seria a gestão das contas da Previdência e apontou que a gestão é o ponto crítico do sistema previdenciário brasileiro. O senhor concorda? Que avaliação o senhor faz desse trabalho que foi feito aqui no Senado? Olha, eu participei da CPI, fui membro da CPI da Previdência. Houve debates interessantíssimos e a partir de certo ponto acabei me afastando porque estava em outras CPIs também e também porque eu passei a ver o seguinte: havia debates. Começou a haver debates ali e acabou que o resultado também, a impressão que eu tenho é o seguinte: os dois lados desse debate não estão dizendo, vamos dizer, não é que estão mentindo, mas não estão dizendo toda a verdade. Existe omissão de números de parte a parte. Eu não estou convencido daqueles números apresentados. Tanto é que pedi aqui para a Instituição Fiscal Independente do Senado e ao meu gabinete para que a gente fizesse um debate. E realmente eles me trouxeram números diferentes do que foram debatidos ali. Porque não que a CPI esteja mentindo com os números ali, mas é que existem metodologias que, se você, dependendo das variáveis que você coloca... É a interpretação dos dados? Exatamente, sai com resultados diferentes. Entendi. Tanto é que existia um pensador que dizia: existem as estatísticas... Não, existem as mentiras, as grandes mentiras, e existem as estatísticas. Por que as estatísticas são mentirosas? Não, é porque dependendo, ela vai para onde você quiser. Ela se molda. Ela se molda. Então, a conclusão que o senhor chega é que mesmo o levantamento que foi feito pela CPI não tem tanta acuidade, é isso? Não dá para você dizer aquilo ali é aquilo lá. Absoluto. Absoluto. Dá para você falar o que o governo está apresentando é aquilo lá? Também não dá para então, você dizer. Nenhuma das duas partes? Não, eu não sinto segurança nenhuma das duas partes. Agora, dá para você dizer o seguinte, dá para você concordar o seguinte: dá para melhorar o sistema de gestão. O Brasil é um péssimo cobrador, o sistema de fiscalização brasileira é muito ruim, muito falho. Isso são coisas que dá para melhorar. Tem pontos que a CPI levantou, importantíssimos, foi ouvido muitas pessoas importantes no país. Agora, a gente tem que olhar com todos os cuidados, porque ali tem viés político, ali tem a luta política naquela CPI. Então, como esse debate tem a ver com a vida dos brasileiros, eu prefiro me cercar de opiniões totalmente isentas da luta política. E esse debate, não só na CPI, mas no Congresso, ele está permeado por esse viés político? Tá, o debate da reforma da Previdência está totalmente permeado da luta política, principalmente contaminado pela luta política, pelo debate eleitoral do ano que vem. E é ruim isso porque ele vem com uma demagogia muito forte, dizendo o seguinte, contando uma mentira, que a CPI é superavitária. Isso não é. Isso eu já conversei com vários técnicos, eu gostaria que fosse. Eu sou servidor público, eu tenho dito, inclusive, que o mal do Brasil não é o servidor público. Não concordo quando tentam demonizar o servidor público. O Brasil tem várias mazelas, mas com certeza não é o servidor público. Agora, eu gostaria que isso fosse verdade, que a CPI que o sistema fosse mesmo superavitário, mas infelizmente não é. Então, vem o debate político do ano que vem e eu aqui falo diretamente com o eleitor que está nos assistindo, com aquele que vai escolher o presidente da República.
desconfie do candidato que vier com esse papo de que não vai mexer com reforma de Previdência. Porque eles não têm como. Eles vão ter que mexer na Previdência, de uma forma ou de outra. Agora, se o sujeito vem dizendo que não vai mexer, já começa a desconfiar, porque provavelmente ele vai estar mentindo para você. Ou seja, seria o que o eleitor quer ouvir, mas não é o que o eleitor vai ter que enfrentar. Ele vai dizer uma coisa para poder se eleger, mas quando chegar vai ter que fazer outra. O próprio Lula teve que fazer isso. Ele teve que fazer uma reforma da Previdência. Porque nós estamos crescendo em termos populacionais, estamos envelhecendo bastante, nós temos com nossa força de trabalho, ela está ficando menor com os que contribuem dos que estão tendo para receber, isso tem um impacto, e são números que não batem, porque quando você começa a ter mais gente para receber do que os que estão tendo para pagar, isso começa a ter realmente impactos. Fora aí as empresas que devem, fora as dívidas que tem da Previdência, aquela coisa toda. E essas dívidas, senador, desculpe interrompê-lo, porque a CPI também avisa que há um montante considerável, na faixa de 600 milhões, de dívidas executáveis já, prontas para execução. E a expectativa de reaver esse montante? Eu penso que é o seguinte, nós precisamos, tem muita dívida podre disso aí, empresas que tem muito caloteiro, muito ralo, muito furto, muito roubo. Nós já tivemos as Georginas da vida, assim como, não nos enganemos, assim como nós tivemos Petrobras, nós tivemos fundos de pensão, até os fundos de pensão lá privados foram tungados, você imagine a Previdência. Então nós temos todos esses problemas a serem resolvidos. Agora, só isso não resolve a questão da Previdência. Então é preciso fazer novas regras, se não para os que estão aqui, para os próximos que entrarem no sistema, para que ela possa haver equilíbrio. Agora, esse debate tem que ser muito claro, com os números bem colocados, porque a população tenha clareza. Não de um lado e do outro, torcendo os números, dizendo se fosse assim. Porque, como eu vou repetir aqui, não que as pessoas que estão dizendo que não tem déficit estejam mentindo, mas é que eles fazem uma metodologia de análise, cálculo, né? Uma análise de cálculo, que não se sustenta porque o nosso sistema previdenciário, ele é calcado em leis que estão aí, e a realidade, ela é o que é. Eu até comentava aqui que se eu tivesse um rosto mais simétrico, eu poderia ser igual o Brad Pitt. Mas não é, eu tenho aqui essa cabeça grande, chata, eu sou um nordestino e tenho que gostar de mim do jeito que eu sou. Então, a nossa previdência está calcada, alicerçada no ordenamento jurídico. E nós temos que fazer os cálculos de acordo com esse ordenamento jurídico. Então, nós temos DRU, que é o o desvinculamento das receitas da União, que isso tem impacto, tem. E nós temos que trabalhar com isso, com a realidade que temos. E aí, os cálculos têm que ser feitos de acordo com isso. Bom, dá para mudar isso? Aí é outra discussão. Aí sim seria um ambiente de debate. Tem ambiente para esse debate agora? De como mudar as regras que fazem a gestão da Previdência? O debate tem. A mudança, não. Não. Entendi. Por causa da eleição do ano que vem. Do ano eleitoral. Exato. E aí, como o senhor adverte, esse é tema que deve fazer parte, então, das campanhas, porque é uma situação que o país tem que encarar. Não tenho dúvida, porque no início do governo do presidente Temer, essa reforma tinha chance de passar. Agora não tem mais. Eu até brincava esse dia dizendo o seguinte, olha, o presidente Temer, o gênio, chegou para ele e disse, você tem direito a 3 desejos. Ele gastou 1 com a reforma trabalhista e 2 com as flechadas do Janot. E acabou os 3 desejos. Não, teve o ajuste fiscal também, o Entendeu? Teto dos gastos, né? Mas aquele ganhou de brinde, vamos dizer assim, né? Sei. Aquele passou tranquilo. Mas os mais fortes mesmo são... Os piores foram esses, foi mais esses 3. intensos. Não né? tem como mais... principalmente a Câmara dos Deputados, eu creio que não vejo eles votando mais a reforma da Previdência. Nesse último minutinho que a gente tem antes de encerrar a entrevista, o senhor falou que consultou o corpo técnico do Senado, que o senhor até elogiava para mim aqui antes da entrevista. Ganharam o prêmio Jabuti. Aí, não é o Jabuti das medidas provisórias, não. É isso. É o Jabuti que Sim. reconhece a excelência do trabalho, né? Isso. Qual é o resumo da conclusão em relação à Previdência? Olha, que nós estamos com as contas muito apertadas mesmo. E que o presidente que entrar, e isso é importante a quem não está nos assistindo,
porque pode cobrar do seu candidato que ele tenha pelo menos uma proposta para a Previdência e que reforma que ele vai fazer, porque ele vai ter que fazer. Pelo menos para ele não entrar mentindo para a gente. E é o corpo técnico que é totalmente independente, e eles disseram, senador, o presidente que entrar, qualquer ele que seja, vai ter que fazer essa reforma, porque em 2019 já bate no teto as contas públicas, portanto, aquele teto que nós aprovamos aqui. Senador, agradeço a presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima!